Ele entrou para a história como o Papa de Hitler, o pontífice que teria se calado diante do Holocausto. Mas e se essa não for a história completa? Uma abertura sem precedentes dos arquivos do Vaticano começou a revelar um lado bem diferente sobre o Papa Pio XII. Então, o que realmente aconteceu por trás daqueles muros durante os anos mais sombrios da história? É isso que a gente vai mergulhar para descobrir. Para começar, vamos entender bem a acusação, a imagem que colou em Pio XII por décadas. É a de um líder moral que, no momento mais crucial, escolheu o silêncio, enquanto uma das maiores tragédias da humanidade acontecia bem debaixo de seus olhos. E essa acusação tem até um slogan, uma frase que pegou: silêncio untuoso. Olha que expressão forte. Foi cunhada por um colunista do New York Times e resume perfeitamente a percepção de uma omissão calculada, talvez até cúmplice. E foi essa ideia que definiu a imagem dele por gerações. Essa imagem ganhou uma força cultural gigantesca por causa de uma peça de teatro de 1963 chamada O Vigário. Pensa no timing. A peça foi lançada na mesma época do julgamento do Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto. Então a peça canalizou toda a indignação mundial e transformou Pio XII num símbolo da falha moral do Ocidente. Ok, essa é a narrativa que todo mundo conhece. Mas agora a gente vai virar a página e olhar para os fatos, para a fonte primária desta análise, os próprios documentos do Vaticano. E é aqui que a história começa a ficar bem mais complexa. E, sinceramente, bem mais interessante. E quando a gente fala em arquivos, não é pouca coisa não. São 11 volumes de documentos confidenciais só do período da guerra. É uma base de dados gigantesca que permite um olhar completamente novo sobre tudo o que aconteceu. O nome oficial da coleção é esse aí, meio complicado. Acts et Documents S. Mas o que importa mesmo é o que tem dentro. E tem de tudo. Diplomacia, ações humanitárias, correspondências internas. É basicamente a cozinha do Vaticano durante a guerra. Tudo documentado. Para nossa análise, a gente vai focar em um volume específico, o 10º. Por quê? Porque ele cobre justamente os 18 meses finais da guerra, o período mais selvagem, quando a máquina de morte nazista estava funcionando a todo vapor. Certo. Então, o que esses documentos revelam afinal? Eles mostram uma estratégia de duas frentes. Por um lado, uma diplomacia silenciosa, de bastidores. E por outro, o que é talvez mais importante, a ação direta, mão na massa. Vamos ver como isso funcionava na prática. O primeiro exemplo é dentro de casa, em Roma. Os documentos revelam que conventos e mosteiros viraram esconderijos para milhares de refugiados. A Basílica de São Paulo, por exemplo, virou um abrigo gigante escondendo judeus, militares e políticos antifascistas. E o Vaticano não só organizava comida para a cidade, como também defendia oficialmente esses atos de piedade humana, mesmo que isso fosse contra as leis da ocupação alemã. Agora, vamos para um caso super emblemático, a Hungria, em 1944. A situação lá se deteriorou muito rápido. Em março, a Alemanha invade. Em maio, começam as deportações em massa para Auschwitz. Mas se liga na cronologia. Em 25 de junho, o Papa manda um telegrama direto para o governante húngaro, o almirante Horthy. E pouco depois, em julho, Horthy manda suspender as deportações. E aqui está o texto do apelo. Veja bem, não é uma condenação pública com gritos e alarde, é um apelo diplomático direto, pessoal. Ele fala em apelar aos vossos nobres sentimentos para que pessoas desafortunadas sejam poupadas. É uma linguagem super calibrada para diplomacia em tempos de guerra. E não era só diplomacia, não. Tinha ação concreta no terreno. O embaixador do Papa em Budapeste emitiu cerca de 13.000 cartas de proteção. Segundo os documentos, esses papéis funcionavam como uma espécie de habeas corpus. Era um instrumento real para tirar pessoas da fila da deportação. O mais interessante é que o caso da Hungria não foi isolado. Longe disso. Os arquivos mostram um padrão. Os representantes do Papa protestaram contra deportações na Eslováquia, na Romênia, negociaram por judeus presos na França. Era, de fato, uma rede de intervenção que se espalhava pela Europa. E aqui vem um ponto crucial que os arquivos revelam. O Vaticano não agia sozinho. A fonte fala de uma cooperação extraordinariamente próxima com organizações judaicas. Era uma via de mão dupla. Grupos judaicos informavam o que estava acontecendo e pediam ajuda, e os diplomatas do Vaticano agiam, com fundos e até com documentos falsos. Uma colaboração direta para salvar vidas. Tudo isso nos leva de volta à pergunta central, a mais difícil de todas.
Se tudo isso estava acontecendo nos bastidores, por que não houve uma condenação pública, alta e clara, vinda do próprio Papa? Por quê? Os documentos sugerem que foi uma escolha estratégica e uma escolha agonizante entre dois caminhos. De um lado, o protesto público e barulhento. Renderia aplausos, claro, mas corria o risco de provocar uma retaliação nazista ainda pior. Do outro lado, a ação quieta e direta, fornecer ajuda concreta, salvar vidas, sem chamar a atenção do carrasco. As próprias palavras de Pio XII, registradas depois da guerra, mostram esse cálculo. Ele disse: "Um protesto teria me valido louvor, mas teria submetido os pobres judeus a uma perseguição ainda pior." Para ele, o risco de uma retaliação violenta era real, e a prioridade era não piorar a situação das vítimas. E esse medo não era teórico, não era paranoia. Tinha um precedente trágico. Na Holanda, quando o arcebispo local denunciou publicamente as deportações, os nazistas retaliaram de forma cirúrgica. Eles caçaram e deportaram especificamente os judeus que tinham se convertido ao catolicismo. Essa lição terrível, segundo a fonte, pesou muito na estratégia do Vaticano. Diante de todas essas evidências, a análise dos arquivos nos convida a uma reavaliação. A história que começa a emergir é muito mais complexa do que a do simples Papa silencioso. E qual foi a reação na época, logo depois da guerra? É bem interessante ver que líderes judeus do mundo todo expressaram gratidão. O rabino-chefe da Romênia, por exemplo, disse que a ajuda foi decisiva. O de Jerusalém declarou que o povo de Israel nunca esquecerá. Até o governo americano reconheceu publicamente a estreita relação com a Santa Sé nos esforços de resgate. A conclusão da análise dos documentos é bem contundente. Afirma que o registro histórico mostra que a ajuda foi prestada sem distinção de nacionalidade, religião ou raça. E vai além, classifica a acusação de que o Vaticano só se importava com judeus batizados como uma denigração gratuita dos fatos. O historiador chamado Pinchas Lápide, ao analisar essa história, citou o Talmud: "Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro." Essa citação nos faz pensar, no valor de cada resgate individual, mesmo que não tenha tido um grande discurso público. E isso nos leva ao dado talvez mais surpreendente de todos. Lápide menciona que, em Israel, chegou a ser feita uma proposta para plantar uma floresta em homenagem a Pio XII. E não era uma floresta qualquer. Seriam 860 mil árvores. Uma para cada vida que, segundo os cálculos dele, o Papa ajudou a salvar através dessa rede de ação direta. E assim, a gente termina com a pergunta que paira sobre todo esse debate. Como a história deve julgar a escolha de um líder entre uma condenação pública, que poderia provocar mais mortes, e uma ação silenciosa que salvou centenas de milhares? Qual é o julgamento correto? Os arquivos do Vaticano não encerram a discussão, mas com certeza nos forçam a encará-la com uma profundidade que a simples acusação de silêncio nunca permitiu.